ou quem já pôde contemplar o ninho, né, do pássaro vesgo, os seus ovinhos, depois os seus filhotinhos, como é maravilhoso poder contemplar, né, a grandeza do nosso Pai. E pelo fato de nós acordarmos de manhã, podermos estar respirando, né, como é maravilhoso isso. Isso só concede ao nosso Deus. Então a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém. Então quem conhece, me ajude, por favor, não deixa só eu cantar aqui, tá? Quão grande és tu? Quão grande és tu. André Valadão? Eu não sei quem canta, mas eu sei que eu conheço ele. Então vamos lá, solte a voz. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico
declarar que Deus está nessa tarde tão maravilhosa que Ele preparou para cada um de nós, pois Ele já sabia quem ia estar aqui hoje. Amém? Peguei errado. Grande amor, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Eu te louvo por cada vida, Senhor, que aqui está essa tarde, Deus, por deixar os seus lares, ó Deus, estar se colocando agora, Senhor, na tua presença, ó Deus, para ouvir uma palavra tua, ó Deus, para ouvir, Senhor, o ministrar do teu coração nos nossos corações. O Senhor usa a tua serva, Senhor, com poder, com autoridade, com a unção do teu Espírito Santo, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, Pai querido. Nós queremos ser tocados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Queremos estar sendo curados nesta tarde, Senhor, sendo renovados por ti, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um, Senhor, possa sair diferente do modo ao qual entrou aqui esta tarde, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a tua bênção seja nessa tarde com a nossa irmã Yara, que vai nos trazer a tua mensagem. Que teu Santo Espírito use ela, meu Deus, para o nosso coração, para sermos edificados por ti, meu Deus. Para que a tua palavra flua em nossos corações. Para que quando vêm as dificuldades, as lutas, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas sede de bom ânimo. Ele venceu e nós também ia vencer.
E nessa tarde queremos buscar de Ti, Senhor, para que nós cada dia tenhamos a Tua palavra no nosso coração, na nossa língua, para poder nos passar qualquer situação e qualquer dificuldade. Em nome de Jesus, abençoa a nossa irmã. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, querida. Que a graça do Senhor seja contigo. Fale agora aquela separação. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia quiser abrir, em Levítico 13. O Senhor trouxe ao meu coração a falar acerca da lei, sobre leis acerca do leproso. Vamos embora? Vem mais para cá, Leia, para nós ouvir melhor. Glória a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação ou pústula, ou mancha branca que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. E o sacerdote examinará e o declarará por imundo. Curva sua cabeça. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós vemos uma porção da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito fale, Pai, conosco nessa tarde. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, Pai, mas que nós saímos daqui, Pai, cheio da Tua presença e do entendimento com o que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, naquela época, existia a lepra, né? Que eram doenças da pele. E o Senhor entregou a Moisés e a Arão as leis como eles deveriam saber, né? Examinar para saber se aquela pessoa estava com lepra. E quando a pessoa senão você tem que ficar segurando. Apertou? Acho que sim. E quando a pessoa ela era examinada pelo sacerdote e era visto que era lepra, a pessoa, né, se envergonhava, porque aquilo naquela época era visto como um pecado espiritual, talvez, que a pessoa tivesse. E a pessoa ela tinha que se afastar ali do acampamento, e ela não podia ficar perto dos outros, porque ela era vista como alguém impuro, alguém que talvez tivesse cometido algo muito grave que o Senhor castigou, e ela não podia estar, né, no meio do povo. Ela rasgava suas roupas, ela se isolava, ela ia para um lugar afastado, cavernas, né? Dizem que eram cavernas. E a pessoa ficava lá afastada por conta disso. E o Senhor trouxe ao meu coração que nos dias de hoje a lepra é como um pecado. Como às vezes a gente passa pela rua e a gente vê uma prostituta, ou a gente vê um drogado, um bêbado, e a gente olha, talvez como aquelas pessoas naquela época olhavam para os leprosos, olhavam como alguém imundo, como alguém impuro, e o Senhor disse que nós temos que ter compaixão por essas pessoas, né? Nós não podemos julgar. Naquela época, por exemplo, em Números 12, a palavra fala que Miriam, a irmã de Moisés, ela recebeu a lepra como um castigo por conta de ter... ela não confiava no irmão dela, no Moisés. E o Senhor castigou ela com a lepra, né? E muitas vezes nós julgamos as pessoas que estão no mundo. A gente fala, a pessoa está aqui, será que é porque ela escolheu? E muitas vezes a pessoa não escolheu estar naquela vida, né? É a realidade que trouxe ela àquela vida. Em Jesus em Mateus 8, ele cura o leproso, né? As pessoas elas tinham medo dos leprosos, eles não chegavam perto. E Jesus, ele foi até o leproso e curou o leproso. E nós temos que buscar ser como Jesus, né? Ir até as pessoas que estão ali no pecado e ajudar
convidando para a igreja, convidando para a célula, né? O Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito disso, de como a gente tem julgado quem está lá fora, né? Nós se sentimos aqui que nós estamos purificados, assim como as pessoas daquela época, né? Que olhavam para o leproso nas cavernas, os leprosos, eles andavam na rua, eles tinham que gritar, imundo, imundo. E eles eram muito julgados, mas eles não queriam estar naquela situação. E muitas vezes nós aqui dentro da igreja, nós não buscamos ser como Jesus, de ir até as pessoas e ajudar, né? A gente julga quem está lá fora e ficamos aqui na casa do Senhor e não buscamos ajudar as pessoas lá fora. Podemos dizer que seja a lepra, né? A lepra de hoje ser o pecado, a vida suja do pecado, do nosso pecado. Então, o que o Senhor quer é que a igreja, ela olhe para fora, que nós venhamos convidar para a célula, venhamos a convidar para a igreja, não vamos julgar as pessoas, né? Em João 14, né, Jesus falou que nós faríamos obras como as deles e maiores. E Jesus, ele curou o leproso. Tem lá, Jesus curou também lá os 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer. Então não vamos falar, às vezes a gente julga, eu tenho meu vizinho lá, mas eu não vou levar ele, eu não vou convidar ele, porque ele é daqueles que daí, às vezes você julga de não convidar o seu vizinho, porque você acha que ele não vai voltar para agradecer. Jesus curou os 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer, mas Jesus fez a parte dele. Então nós temos que fazer a nossa, de convidar o nosso vizinho, convidar aquele parente que às vezes você julga, não, mas esse daí já está nas drogas, esse daí já está no bar bebendo, esse daí já está na perdição, e a gente julga ele como um leproso, como um imundo. E a gente acha que nós aqui dentro estamos perfeitos, né? Até mesmo dentro da igreja, eu acredito que a lepra às vezes está dentro da igreja, porque a gente olha para um irmão dentro da igreja, né? Daquela época as pessoas olhavam a pele de alguém e via uma mancha e já julgava como aquilo, a pessoa fosse ficar leprosa, né? E às vezes dentro da igreja a gente olha para um irmão nosso e a gente vê um erro e a gente já quer julgar que aquela pessoa já está impura. Em vez da gente chegar até o irmão e falar, você está bem, eu posso orar por você, eu posso te ajudar, porque do mesmo jeito que aqui no Levítico 13, Deus passou para Moisés e Arão ensinar a eles como que eles viam se era lepra ou não, porque nem sempre ela era lepra, era apenas uma doença de pele que logo após 7 dias passava, né? E o Senhor falava para eles, então examine-se, né? E se daí estiver dessa forma, aí é imundo. Mas às vezes nós dentro da igreja a gente vê apenas um erro do irmão e a gente já julga que esse daí já está perdido, esse daí já está imundo. Em vez de a gente se colocar em ajudar aquele irmão, né, oferecer ajuda, falar, eu posso orar por você, você está passando por isso, porque nós não estamos aqui para passar pelas batalhas sozinhos, né? Nós somos a igreja do Senhor. E nós temos que abrir os olhos e ver que nós temos que ser igreja do Senhor lá fora. Amém. Com o vizinho, com a família, né? Convidando para a célula, convidando para a igreja. Amém? Glória a Deus. Irmãos, foi essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração de falar hoje. Eu creio que todos nós temos alguém perto, que às vezes a gente fala, eu quero convidar alguém para a célula hoje, mas, não, aquele irmão não, né? Às vezes sempre tem alguém que você pensa, vou convidar para a igreja, não, mas essa daí ela já escolheu essa vida, ela já está perdida. E assim como as pessoas se curaram da lepra muitas vezes, porque além de Jesus ter curado, mas até antes do tempo, né, dos leprosos, tem casos de que apareceu lá que Jesus, né, que Deus curou as pessoas, porque as pessoas não queriam estar naquela vida. Nós temos que trazer para os dias de hoje olhar isso. As pessoas muitas vezes não querem estar na vida que elas estão no erro, no pecado, mas elas precisam que assim como Jesus curou aqueles leprosos, que nós como igreja venhamos a ajudar eles, a tratar, a convidar, e não vai ser de uma hora para outra também, né? Às vezes a gente acaba desistindo muito rápido, mas a gente não pode desistir das pessoas, né? Às vezes é um filho, eu não sei se você tem um filho, o esposo, a esposa, quem que vocês precisam falar do amor de Jesus. Glória a Deus. Mas eu creio que o Senhor vai trazer no coração de cada um essa tarde alguém por quem vocês precisam lutar por essa pessoa. Amém. Eu ouvi um dia que nós cumprimentamos as pessoas, perguntamos tudo bem e não esperamos que essa pessoa converse conosco.
só assim, a gente só fala tudo bem com você e ó, vai embora. Não deu nem chance da pessoa, talvez, desabafar alguma coisa que está precisando, né? A gente é tão rápido, a gente cumprimenta ali as correrias do dia, né? Mas às vezes a gente fica mais um pouquinho ali, a pessoa fala alguma coisa, né? Desabafa. Exatamente. Tem que ter paciência. Está carente de amor, né? E nós estamos aqui não é só para nossa salvação, mas é buscar o que Jesus nos deixou, né? Que nós possamos olhar para quem está lá fora, porque a igreja é isso, né? A igreja do Senhor é para isso. Amém? Glória a Deus.